Senhor, meu Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti. Eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pensamentos, atos, atitudes, sentimentos que foram contrários aos teus estatutos, às tuas ordenanças, aos teus mandamentos, Pai, os teus conselhos. Eis-nos aqui, Pai, em união, em oração, em intercessão, em clamor, em súplica, te pedindo, ó Deus, ouça, Senhor, a nossa voz, ouça, Senhor, o nosso coração quebrantado, ouça, Senhor, o nosso coração contrito diante da tua presença, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis esses nomes aqui do caderno de oração, meu Pai, dessas pessoas, meu Deus, que têm confiado seus nomes nas orações, que têm confiado, Senhor, suas vidas, suas causas, seus planos, seus propósitos, seus projetos, suas debilidades, suas incapacidades, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, arrependidos, porque muitas das vezes, ó Deus, temos passado por contendas, passado por desertos, Pai, por causa da nossa falta de sabedoria, da nossa teimosia, da nossa falta de entendimento, da nossa falta de relacionamento com o Senhor. Eis aqui, Pai, eu ergo aos céus esse caderno de oração, te apresentando esses nomes, Pai. Eu não sei as causas que os teus filhos têm passado, as situações que eles têm vivido, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eles têm pedido, eu não sei por quem eles têm chorado, por que eles têm chorado, mas o Senhor sabe. Eis aqui, Pai, esses nomes, essas famílias aqui representadas, Senhor. Eis aqui essas pessoas que têm confiado nas orações, que têm confiado, Senhor, na intercessão, no clamor. Pessoas das redes sociais, Senhor. Pessoas que conhecemos, pessoas que amamos, pessoas da nossa família, Senhor. Por isso te entregamos todos eles aqui em tuas mãos. E juntos, Pai, em oração, em união, em comunhão, estamos aqui, Senhor, apresentando ao Senhor as nossas vidas, a nossa família, as nossas causas, nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, Pai. Te pedindo a Deus para que seja feita a tua vontade, Pai. Te pedindo a Deus que o Senhor possa, Senhor, ouvir o nosso clamor deste dia. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, do Teu trono de justiça, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o general de guerra, o leão da tribo de Judá. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. É o Senhor que advoga, que legisla e que sentencia, Pai, a favor dos teus filhos e dos teus servos. Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença, te pedindo a Deus, aumenta a nossa fé, nos fortalece, nos renova, nos reveste, Senhor, com a tua armadura do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, nos cobre com o teu sangue, meu Senhor. Senhor, firma os nossos pés na tua palavra. Graças te damos pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Graças te damos porque o Senhor se fez carne, se fez homem, para que levasse sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e fomos sarados pelas tuas pisaduras. Fomos libertos, fomos presenteados com a maior riqueza que nós podemos ter, que é a salvação da nossa alma, que é viver em eternidade com o nosso Pai. Ah, Senhor, muito obrigada por ter dado o seu único Filho, aquela cruz em sacrifício para pagar o preço da sentença que era para a nossa vida. Mas Ele pagou o alto preço, Senhor, por nós, se tornando Filho primogênito. E por nós, que estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, rendendo graças ao Senhor, agradecendo, meu Deus, pela nossa vida, pelo nosso andar, nosso falar, nosso agir, nosso pensar, agradecendo pelo pão sobre a nossa mesa, agradecendo pelo teto sobre a nossa cabeça, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito.
Até, Pai, nesses momentos que temos vivido de deserto, de tempestades, de vale de ossos secos, de fornalhas ardentes, de cova dos leões. Até nesses momentos, Pai, somos gratos ao Senhor, porque sabemos que em todo o momento o Senhor está conosco. Sabemos que em todo momento o Senhor está à frente das nossas batalhas. Basta quando nós queremos verdadeiramente entregar as nossas vidas em Tuas mãos. E nós sabemos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. É o único caminho de acesso ao Pai, de acesso ao Teu trono. Ele é o nosso sumo sacerdote. É aquele que rasgou o véu, que nos separava do Pai. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, te entregando, Senhor, as nossas debilidades, te entregando, ó Deus, a nossa incapacidade, a nossa teimosia, te entregando, Pai, o nosso arrependimento, a confissão dos nossos pecados, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos guardado, nos provido, nos escondido. Pai, quantas coisas têm acontecido, quantos livramentos o Senhor tem dado à nossa vida, à nossa família, aqueles que amamos, a nossa parentela de perto e de longe. Pai, quantas coisas têm entristecido, Senhor, quantas coisas têm acontecido, Pai, neste mundo, meu Deus. Mas o Senhor continua sustentando com a sua destra de justiça a nossa vida. Não compreendemos muitas das vezes aquilo que passamos, Pai. São provações, são tribulações, são adversidades, são frutos da nossa má semeadura. Mas o Senhor continua conosco. Nós não merecemos nada, Pai. Mas a Tua graça tem sido estendida sobre as nossas vidas. A Tua bondade tem nos seguido. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos suprido. O Senhor tem nos levantado. O Senhor tem nos fortalecido, Pai. E só precisamos do Senhor para compreender, Pai, que tudo aquilo que temos passado vai passar. Mesmo que o mar queira nos submergir, Pai, o Senhor estende as suas mãos para nós. Mesmo que o deserto, Senhor, no meio da nossa murmuração seja aumentado, o Senhor ainda quer que nós venhamos a compreender que nós não podemos murmurar, que nós não podemos ficar, Senhor, tirando a confiança no Senhor, Pai. Nossa fé, Senhor, pode ser pequena, mas como diz a Tua palavra, que a fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas mesmo assim, nós teríamos autoridade para passar esse monte daqui para lá. Então nos ensina, Pai, a aumentarmos a nossa fé, porque nós sabemos que fé é dom do Senhor. Então derrama desse dom, Pai. Nos dá sabedoria para que nós venhamos enfrentar o cenário que temos enfrentado, Pai, porque não é fácil. Está sendo difícil. Os dias são trabalhosos, os momentos são difíceis. As pessoas têm passado coisas, Pai, inimagináveis, mas o Senhor tem estado com aqueles que verdadeiramente, Pai, reconhecem que sem o Senhor nada poderão fazer. Ah, Senhor, nós estamos aqui te pedindo, Pai, em nome de Jesus, com essas causas aqui, Senhor, com esses propósitos, Senhor, levantados diante da Tua presença. E a palavra que o Senhor deu hoje, Pai, se encontra no livro de Marcos 10, onde fala do cego de Jericó, Pai. Marcos 10, 46. E diz: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista.
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, quantos de nós estamos assim, como Bartimeu, com uma capa nos mostrando a nossa condição financeira, a nossa condição familiar, a nossa condição sentimental, a nossa condição espiritual. Estamos revestidos com capa de humilhação, de vergonha, de tristeza, de contenda. Estamos revestidos com capas, Pai, de vergonha. Mas, Senhor, assim como o Senhor foi com Bartimeu, o Senhor pode ser conosco. Quantos, Senhor, querem calar a nossa voz? Quantos, Pai, querem fazer com que a gente venha desistir dos nossos sonhos, da nossa cura, da nossa família, dos nossos projetos, da nossa casa, da nossa comunhão com o Senhor? Quantas coisas, Pai, não só os inimigos externos ou espirituais, mas os nossos inimigos de nós mesmos, Pai, porque nós também nos tornamos adversários do nosso milagre, Pai. Mas Bartimeu, quando ele percebeu, pelo agito da multidão, que o Senhor estava passando, ele clamou para o Senhor. E quando as pessoas falavam para ele se calar, ele gritava mais e clamava mais, Pai. E às vezes estamos vivendo uma situação, Senhor, que quer nos calar. Às vezes que estamos vivendo uma situação, Senhor, um cenário como Bartimeu, o cego, com a capa da vergonha, mendigando. Mendigando, Pai, não só pelos problemas financeiros, Pai, mas mendigando pelos problemas sentimentais e espirituais, Pai. Não temos, Senhor, o entendimento de como é sermos teus filhos, Pai, tuas filhas. Quantas das vezes estamos como Bartimeu, Pai, sendo repreendidos porque temos falado do Senhor, mas as pessoas olham para nós e dizem que não vem o Senhor na nossa vida. Querem calar a nossa voz, Pai, querem calar o nosso clamor. Mas neste dia, nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada, eis-nos aqui como Bartimeu clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele foi chamado, disseram para ele: tem bom ânimo. E às vezes nós não temos ânimo para nada, Pai. Nós olhamos para o cenário que temos vivido e não temos ânimos para nada. Nós estamos abatidos, esgotados, entristecidos. Mas é o que a multidão e o adversário quer para a gente. Que a gente desanime, que a gente fique murmurando, que a gente fique reclamando, dizendo que o Senhor não está olhando para nós. Dizendo que o Senhor não quer nos escutar. Dizendo que o Senhor não quer nos abençoar. Mas isso é mentira, Pai. Porque ele clamou. E ele clamou mais alto. E quando chamaram ele, ele lançou a capa da vergonha dele, a capa da humilhação. Quantos de nós, Senhor, estamos passando e segurando a capa, não querendo soltar a capa, porque nós queremos ficar na posição de vítima, Pai, porque nós queremos ficar na posição de estarmos choramingando as nossas falhas, os nossos erros, a nossa situação, Pai. Queremos sempre arrumar desculpa e ficar aguardando e segurando essa capa, Pai. Mas Bartimeu lançou a capa da humilhação, porque ali, naquele momento, ele declarou a fé dele. Ali, naquele momento, quando ele levantou e jogou na capa no chão, ali ele mostrou que ele estava indo em direção ao milagre dele. E o Senhor pergunta para ele: que queres que te faça? E ele responde: que eu tenha vista. Ele poderia ter falado várias coisas. Ele poderia ter arrumado desculpa. Ele poderia ter falado muitas coisas dizendo que ele era vítima, se dando uma de coitadinho. Mas não. Ele lançou a capa. Primeiro ele clamou. Depois ele clamou mais alto.
Depois ele lançou a capa. E ele, na tua presença, ele disse exatamente o que ele precisava. E o Senhor diz para ele: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu abriu os olhos, ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. E quantos de nós, Senhor, estamos como ele? Pai, nesse ensino da tua palavra, Senhor, neste dia, o Senhor mostra para nós que nós temos que lançar a capa, Senhor. Nós temos que clamar. Nós temos que lançar a capa do vitimismo, da falta de posição, da falta de obediência, da falta de renúncia, da falta de arrependimento. Porque vamos diante da tua presença clamando com tantos pedidos, Pai. Mas estamos cegos, porque não enxergamos a magnitude do Senhor, Pai. Estamos revestidos com capas, como pedintes, mendigando inúmeros pedidos para o Senhor. Mas esquecemos, Pai, que nós temos que lançar essa capa e ir em busca da fé que nós precisamos, porque foi isso que Bartimeu fez. Ele clamou, ele lançou a capa, ele foi na direção do Senhor, ele mostrou a fé, ele foi curado e te seguiu. Ah, Senhor, o Senhor está falando conosco, Pai. O Senhor está falando conosco, Pai. Eu te apresento, Senhor, as nossas vidas. E depois dessa palavra, Senhor, o que nós podemos falar para o Senhor? Ah, meu Pai, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, não mais mendigando, Pai. Não mais revestidos com as capas da vergonha, da humilhação, Senhor. Ah, Senhor, a nossa condição que nós estamos vivendo, que nós estamos olhando, pode ser de humilhação, de vergonha, de enfermidade, de traição, de adultério, de pecado, de escassez. Senhor, pessoas que estão desempregadas, Senhor, pessoas que estão, Senhor, aflitas, ansiosas, pensando, Senhor, em tirar a própria vida, Pai. Estão olhando para o cenário que estão vivendo, Pai. Mas nós não vamos mais olhar para este cenário, Senhor. Nós estamos lançando a nossa capa, Senhor. Indo na direção do Senhor e clamando ao Senhor com fé. Confiando na tua resposta, Pai. Confiando no teu milagre, meu Deus. Confiando nas tuas promessas, Pai. Esperando de ti, Senhor, a nossa cura. Seja ela espiritual, sentimental, emocional, Senhor. Seja ela terrena, Pai. Esperando de ti, Senhor, a nossa transformação, a nossa restauração, a conversão daqueles, ó Pai, que temos pedido, que outrora se encontram no caminho do mundo, como nós também estávamos, Pai. Eis aqui, Pai, os teus filhos e as tuas servas clamando ao Senhor, clamando mais alto, lançando a capa, indo em direção ao Senhor e te pedindo, Pai, faz em nós o teu querer, meu Pai. Faz em nós o teu milagre, ó Pai. Eu não sei o que essas pessoas estão precisando, Pai. Eu não sei qual é o milagre que eles estão buscando há tanto tempo. Mas hoje, Senhor, hoje é o dia do nosso milagre, Pai. Então eu te apresento, meu Deus, essas vidas, Pai, esses nomes do caderno de oração, essas pessoas das redes sociais, meu Pai, do canal, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, clamando ao Senhor pelas vidas deles, Pai, a vida espiritual, financeira, sentimental, familiar, Senhor, te pedindo misericórdia, Pai, porque depois dessa palavra deste dia, não tem como nós ficarmos murmurando, Pai. Não tem como mais nós ficarmos diante da tua presença, Senhor, com a nossa capa. Eu te peço a saúde, Pai. Eu te peço, Senhor, a transformação. Toma meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo, Senhor. Abre as portas que estão fechadas. Socorre, Senhor. Socorre teus filhos. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe, Pai. Nos dá força, sabedoria, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa dignidade, a nossa integridade. Daqueles que te servem, Senhor, de verdade, com seus corações sinceros, Pai.
esteja à frente das nossas guerras, Senhor, sejam elas físicas e espirituais. Te entrego, Senhor, as pessoas que precisam de uma porta de emprego, Senhor, aqueles, ó Pai, que já trabalham, Senhor. Te entrego as famílias, Senhor. Te entrego, meu Deus, tudo em Tuas mãos, a parentela de perto e de longe, os intercessores, os dizimistas, ofertantes, Senhor, os pastores, pastoras, bispos, bispas, diáconos, diaconisas, Senhor, obreiros, obreiras, Teus servos, Teus filhos, os membros da Tua casa, Senhor, porque nós somos, Senhor, participantes do Teu corpo. Ah, Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença, clamando por cada um, Senhor, daqueles que se converteram, daqueles recém-convertidos, dos que já se converteram, dos que estão convencidos e precisam se converter. Eu te entrego, Senhor, aqueles que vão se batizar, os que já se batizaram, os que estão em dúvida do seu batismo, Pai. Eu te entrego todos eles em Tuas mãos, te entrego esse caderno de oração, te apresento os quadros de oração, os quartos de guerra, Senhor. Te apresento Teus filhos e os Teus servos, te pedindo, alcança-nos, Pai. Nos proteja, nos livra, nos converte, nos capacita, nos restaura, nos liberta, Senhor. Nos direciona e opera em nós o Teu Espírito. Senhor, dá o escape, quebra os ferrolhos, os grilhões, Senhor. Derruba as barreiras, derruba, Senhor, as perturbações que o inimigo vem trazer, Senhor, contendas e confusões na vida dos Teus filhos. Manifesta o Teu Espírito em nós, ó Deus. Responde-nos, ó Pai. Responde o nosso clamor, meu Deus. Eu te peço, quebra, Senhor, o arco, meu Deus. Corta as lanças que são, Senhor, lançadas sobre as nossas costas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Toma, Senhor, esses casamentos, Pai. Toma essas mulheres, Pai. Toma esses homens, esses pais, esses filhos, essa parentela de perto e de longe, Senhor. Toma todos eles em Tuas mãos, Senhor. Quebra todos os levantes, todos os laços, Senhor. Toda maldição hereditária, toda oração contrária, todo espírito de encantamento, de divisão, de divórcio, de adultério, Senhor, de imoralidade, de feitiçaria, Senhor, de idolatria, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós estejamos aqui confiantes na resposta do Senhor, que nós possamos ficar com a palavra, que nós possamos ler a palavra, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e termos a fé de Bartimeu. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.